Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Saber Psi. E hoje estamos aqui para falar sobre um problema que estamos vivenciando atualmente por conta do confinamento, né? Muitos estão relatando que estão com dificuldade de dormir, ou estão dormindo muito mais do que o necessário, ou estão trocando o dia pela noite. Afinal, o que a gente pode fazer em um momento como esse, em que a ansiedade está elevada, o estresse elevado, dificuldade muitas vezes de fazer atividade física, enfim, alimentação, uma série de circunstâncias estão acontecendo e as pessoas não estão conseguindo dormir. Como dormir nesse contexto todo? Para isso, eu convidei a doutora Paula Valegas para vir aqui para falar para a gente um pouco sobre o sono, né? E como que lidar, né, com esses problemas do sono nessa época. Obrigada, Paula, doutora Paula. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui, Helena, podendo pedir aí com você, né, esse espaço, né, para poder estar falando um pouquinho, orientando as pessoas, né, a respeito desse assunto tão importante. Bom, eu sou neurologista e especialista em medicina do sono. Atuo no Hospital São Francisco de Assis como neurologista, da equipe, né, de neurologia de lá, e também tenho um consultório na Tijuca, justamente para abordar não só a neurologia em si, mas também os distúrbios do sono, que é uma área assim, que sempre me encantou desde a época de faculdade. E assim, eu tenho observado agora, né, como que as pessoas, nesse período de quarentena, estão apresentando, né, vários problemas e várias questões aí relacionadas à qualidade do sono, né? Então, gostei muito de poder abordar sobre esse assunto com você. Obrigada. Então, Paula, você está falando que as pessoas estão falando sobre sintomas. Quais são os sintomas que as pessoas podem ficar preocupados, né, nesse confinamento, nessa quarentena, nesse isolamento social? Quais são as coisas que as pessoas têm que ficar atentas caso aconteça? O que acontece, né? Como as pessoas, de uma hora para outra, se viram meio que obrigadas a ficarem mais em casa, e aí nisso entram várias realidades, né? Pode ocorrer, e é muito comum, uma mudança no ritmo do próprio sono. Hábitos ruins, hábitos contrários a uma boa qualidade do sono, né? Porque nem todo mundo está conseguindo manter uma rotina de atividade regular e certa. Porque antes as pessoas tinham ali um horário para acordar, um horário para ir para o trabalho, estavam se alimentando às vezes fora de casa, no ambiente de trabalho, tinha questão de deslocamentos, à noite, né, já estavam habituadas a um certo horário para dormir. Então, entre essas questões relacionadas às atividades da pessoa e o ritmo de sono, tá? Isso numa situação, vamos supor, em que a pessoa não esteja trabalhando em home office, não esteja trabalhando. Está em casa sem muita coisa ter que fazer em relação à atividade laboral, né? Nesse sentido. E aí ela vai ter que começar a ter o quê? Uma certa disciplina, porque essa falta de ritmo do sono pode gerar uma série de distúrbios. Dentre elas, até a própria dificuldade de concentrar o sono à noite. Então, isso pode gerar uma insônia, né, que pode começar até de forma aguda e depois se cronificar com esses hábitos ruins que ela vai desenvolvendo agora nesse período. Tem a questão de ganho de peso, porque também não se tem uma regularidade nos horários de alimentação. De repente, ficar muitas horas à noite, virar madrugada dentro, vendo filmes, enfim, muito tempo exposto à luminosidade de tela de computador, celular. Isso também vai começar a prejudicar. E as pessoas, vamos supor, de home office também já estão vivendo uma outra experiência, porque às vezes estão com crianças dentro de casa, estão tendo que cuidar da casa, fazer faxina, fazer comida, lavar louça. Isso tudo também acaba consumindo tempo, energia, situação estressante, e isso também pode prejudicar
a qualidade do sono, porque podem ficar restritas de sono, porque estão precisando de mais tempo para dar conta de mais atividades, então podem se restringir de sono, e isso acabar interferindo também na própria imunidade, também na questão do peso, e também na questão do comportamento, humor, nível de energia. As pessoas começam a ficar mais estressadas, mais irritadas, e aí já é um outro perfil, né? E então, assim, é um assunto que a gente realmente tem que pensar e abordar muito, principalmente voltado para a higiene do sono. E ainda entra aquelas questões dos pensamentos, né, Helena? Ansiedade, medo, ai, ninguém sabe o que vai acontecer, preocupados, né? Porque precisam, às vezes, sair para comprar alguma coisa, para ir numa farmácia, ir no mercado. Né? Como é que fica essa situação, esse medo, essa angústia? Quando que isso tudo vai acabar? Quando que vai voltar às atividades normais? E as pessoas que estão tendo impacto financeiro muito grande, como é que fica também a mente cheia de pensamentos de preocupação nesse momento? Né? Então, são aspectos que começam realmente a influenciar na qualidade de sono. E aí, acho que uma coisa que você está trazendo interessante, que aí vem a união das nossas duas profissões, né? Da psicologia com, a sua área também de neurologia, né? Que o quanto que é importante as pessoas estarem muito atentas ao que está acontecendo no seu interno, né? Quais são esses pensamentos, como é que está se sentindo, poder nomear, poder procurar ajuda, né? Acho que é super interessante você estar falando, porque muitas vezes as pessoas não estão se dando conta do que estão sentindo, né? Não fazem nada com isso. E aí fica como que um pensamento sem fim, porque tem certas coisas que a gente não tem como resolver nesse momento. E como nós temos uma tendência, né? O ser humano tem uma tendência, aquilo que não se resolve, ficar repetindo, a pessoa não dá um fim nisso. E aí também tem aquelas pessoas que quando vão dormir no final da noite é que começam a pensar de tudo. Né? E aí eu acho que você trouxe uma coisa muito importante, que é essa higiene do sono, né? Então, assim, eu percebo, assim, na parte da psicologia, o quanto que muitas vezes a pessoa se encheu de estímulos negativos durante o dia inteiro, vindo todas as notícias, leu sobre tudo, só falou sobre a catástrofe mundial, e aí quando chega à noite para dormir, quer estar na paz da tranquilidade para conseguir dormir, né? E aí não consegue. Então, assim, fala um pouquinho mais sobre, né, nessa sua perspectiva da neurologia, o que é essa higiene do sono, como é que, dá alguma dica aí, com o que as pessoas podem fazer, né? A higiene do sono, eu vejo assim, ela tem que ser uma higiene para o corpo físico, mas também para a nossa parte mental, como você trouxe. Então, eu acho que tem que ter as duas coisas, né? Então, vamos lá, para a parte física, o que a gente pode estar fazendo? Primeiro, se colocar uma regularidade de horários, ter uma disciplina, ter uma agenda, se organizar, preparar com antecedência o dia seguinte, o que eu vou fazer, quais as atividades que eu vou fazer, mesmo que não esteja envolvendo o trabalho, né? Mas tentar se organizar, ter os horários regulares de sono e de alimentação. Se expor à luz, eu acho isso super importante, né? Então, se expor à luz de alguma forma, porque a luminosidade, desde que nos entendemos por seres humanos, a luminosidade, isso para todos os seres da face da Terra, né, da criação, existe a luz como funcionando como um marcador biológico do ritmo da nossa fisiologia toda. Mas não você fala luz do sol ou a luz pode ser uma luz artificial? O ideal é a luz do sol, né, que é mais saudável. Mas claro que também se expor à luz artificial durante o dia também vai ser um marcador. Mas o ideal é que seja a luz natural, que a pessoa tome um banho de sol, até por conta, né, de estimular aí a produção de vitamina D, que também é importante para a nossa saúde, para a imunidade, até para a questão psicológica também. Então, quanto mais natural, melhor. E não só a exposição à luz, mas também começar a buscar fazer alguma atividade física, e isso tem que também ser tratado de forma muito individualizada, não é sair fazendo qualquer coisa, de qualquer jeito, que as pessoas podem começar a se machucar,
ou querer fazer demais, tudo que não fez de atividade física na vida toda, querer fazer num dia e se lesionar. Então, assim, gente, procurem profissionais habilitados para isso. Está todo mundo se adaptando nas suas profissões. Eu estou vendo esse movimento de forma muito positiva, está bem legal. Então é isso, é buscar também ajuda profissional para o que a gente precisa. Uma nutricionista, um personal trainer. É claro que assim, a gente sabe que nem todo mundo vai ter condição, mas acho que quem puder fazer, faça, procure. E quem não puder, fazer uma coisa simples. Às vezes, dar uma caminhada dentro de casa, no prédio, subir e descer uma escada, dar uma volta no condomínio. Enfim, sempre com precaução, claro, né? Às vezes até evitando aglomerações, né? ações, usando máscara, higienizando as mãos, né? Aquelas medidas básicas. Dá para fazer alguma coisinha para encaixar a atividade física no dia a dia. Então, isso tudo também vai favorecer a alimentação, né? Alimentos mais saudáveis, menos pesados, principalmente à noite, evitar excesso de bebidas estimulantes em horários depois de 18 horas. Então, isso tudo vai ajudar também. A exposição às telas, também tomar muito cuidado com isso. Eu recomendo aí 1 ou 2 horas antes do horário de ir para a cama, evitar os estímulos luminosos de telas, né? E assim, em relação à televisão e a computador, celular e tablet, a televisão é menos danosa, tá? Para o sono nesse sentido do estímulo luminoso. O celular é o pior. É claro Mas que de assim, qualquer forma também tem a ver o que você vê, né? Também, né? E aí acho que tem que ter a ver também o conhecimento interno, né? Porque você bota a televisão, mas bota uma coisa com alta adrenalina, provavelmente não vai deixar ninguém dormir, né? Também tem, além disso tudo, tem isso, né? Buscar atividades mais tranquilas, mais relaxantes, né? E aí fazer uma boa leitura e se encher, né? Preencher a mente com coisas mais positivas, né? Então, escolher o que se vai assistir, o que se vai ler, e aí a gente pode também buscar até um trabalho de relaxamento através de uma respiração profunda, um alongamento, né? Às vezes até uma meditação para quem gosta da prática. Então, assim, tem várias técnicas que vão favorecer esse relaxamento noturno, juntamente, né, com a regularidade das outras atividades. Então, evitar também é uma coisa assim muito importante. Ficar com roupa de dormir o dia todo, ficar fazendo um monte de atividade em cima da cama, porque o nosso cérebro ele precisa entender que a cama é para dormir, é para isso. E então assim, leva celular, leva tudo para em cima da cama. Aí chega a noite, como é que o cérebro vai entender que agora é a hora de dormir, né? Então a gente tem que também se policiar muito. E aí prestar muita atenção no que está sendo feito, porque às vezes a pessoa não se dá conta, né? Eu tenho visto também muitas pessoas comentando como que o ânimo fica diferente quando fica o dia inteiro com de pijama, como o ânimo fica diferente quando você está o dia inteiro fazendo nada ou só de se distraindo, porque a distração, eu não sei até que ponto uma distração pela distração sem conteúdo, se ela não leva mais à exaustão também, porque parece que a pessoa não está sendo nutrida, ela só está passando o tempo, né? E aí o que está sendo feito com a vida, quer dizer, que oportunidade que essa pessoa está fazendo para um momento em que ela pode fazer tantas coisas positivas para si mesma, né? E aí eu tenho frisado muito a questão das conexões. Claro que a gente queria estar agora perto das pessoas queridas, estar próximo da família, quem não está próximo dos amigos, quem não pode, né? E hoje em dia que bom que a gente tem essas ferramentas online para a gente usar para se conectar de forma positiva a essas pessoas. Então, buscar essas conexões agora está sendo uma oportunidade incrível. Eu mesma, eu tenho tentado manter alguns vínculos através de ligações de vídeo de WhatsApp, fazendo reuniões online, como estímulo, né? Então,
é uma coisa também para a gente se buscar, retomar velhos contatos, velhas amizades. Por que não agora? Aproveitar esse momento para isso, né? E outra coisa, buscar, às vezes, um curso também online para fazer, né? Para aprender algo novo, uma habilidade nova. E agora é pensar, buscar de forma inteligente algumas soluções, aproveitar e criar novas oportunidades para a gente se preparar para o depois. Porque depois vai ser uma situação completamente nova. Tudo está mudando de forma muito dinâmica agora. Eu vejo assim que não vai voltar tudo como era antes. Não. Mas assim, também vai depender do que cada um está fazendo agora, para o que vai colher depois disso tudo, né? Então, é o Com momento certeza. de reflexão sobre isso. E ressignificar, né? Acho que isso que você está trazendo também me faz pensar assim, da grande oportunidade de ressignificar o conceito de vida, né? O que é a vida? O que eu quero fazer com o meu tempo? O que eu quero fazer com... Como eu posso colaborar para, né? Quer dizer, muitas vezes, né, as pessoas estão pensando de como não pode fazer aquilo da forma que era feito antes, não nada se pode ser feito. Isso não é verdade, né? E aí, por conta dessa, quer dizer, e isso tudo vai causando ansiedade também, porque se por um lado as pessoas ficam presas com como que era e quando que vai voltar a ser o que era, elas não vai, isso nunca vai poder acontecer. E aí fica numa ansiedade sem fim, porque nada pode ser feito. Mas se a pessoa olha para o seu interno, olha para a sua vida, olha para o que tem e começa a pensar o que pode ser feito, algum controle, algum poder vai poder ser sentido, né? E isso talvez possa trazer também um pouco mais de tranquilidade, pode trazer mais um pouco de sentido, pode dar um pouco mais de significado à vida, né? E um exercício também muito bom, né, que a gente pode fazer à noite ao se preparar para dormir, é fazer anotações. A gente perdeu muito esse hábito, né, de escrever. A gente só fica digitando toda hora e é tão gostoso escrever. Eu acho que fixa mais as coisas, a gente consegue colocar alguns pensamentos para fora, para ver o que está se passando, né, na nossa mente. E escrever o que está preocupando, alguma angústia, né, acaba fazendo com que a gente visualize isso melhor e consiga, às vezes, trocar esses pensamentos por outros mais positivos e que vão favorecer. E talvez até uma forma também de organizar o dia seguinte. Deixa eu anotar então aqui o que eu fiz hoje e o que eu tenho para fazer amanhã. Deixa eu anotar aqui então um problema, um pensamento que está me angustiando, está me incomodando, para ver se de repente eu consigo encontrar uma solução para ele. Ou pelo menos aquietar a mente naquele momento e pensar sobre isso num outro momento mais propício, né? Porque realmente ficar forçando a mente também para achar uma solução, forçando ali naquele momento, às vezes não vai dar em nada e só vai atrapalhar, só vai aumentar aí essa angústia e essa ansiedade, né? Então, eu mesma uso muito esse recurso da anotação e tenho gostado bastante também. É uma dica bem legal aí do sono. Mas me diz uma coisa, quando que você acha que é um sinal de alerta, inclusive para que a gente está falando aqui de uma forma geral, quer dizer, de alguma forma ficar ansioso, ficar nervoso, ter dificuldade de dormir ou de se readaptar, é esperado numa situação como essa que a gente está vivendo, né? Mas quando é que tem que dar um sinal de alerta que de repente seria interessante a pessoa buscar um acompanhamento médico, né? De repente até o medicamento? Quais são os sinais que você acha que a pessoa tem que estar atenta? Assim, sintomas diurnos, né, são os mais preocupantes e que vão dar essas pistas, né, de que já está na hora de procurar auxílio profissional. Bom, então, assim, em relação, por exemplo, à própria ansiedade, né, se a pessoa já está num quadro em que começa a ter palpitação, taquicardia, começa a ficar com a respiração ofegante, e aí nisso de ficar com a respiração ofegante, acha que está com o vírus, acha que está com a doença, aí piora mais ainda, porque nesse achar, a imaginação toma conta. Aí começa a ter suor frio, a ter alteração de pressão, ou para mais ou para menos, começar a ter dores no corpo
sem explicação, sem ter feito nenhum esforço, uma dor que anda, que não é muito bem localizada, né? Acordar muito cansado, como se não tivesse dormido nada, ter um sono muito picotado, né? Acorda e dorme, acorda várias vezes durante a noite, ir várias vezes ao banheiro à noite, sentir uma sonolência muito fora do normal durante o dia, começar a desviar para a questão alimentar, tipo uma compulsão, e aí não só de alimentos, mas também vamos pensar aí nas outras coisas, como o álcool, como o cigarro, a pessoa está bebendo mais, está fumando mais, está comendo mais, é porque está tendo algum desvio, algum desequilíbrio no organismo. E aí também a questão da atenção e da memória também podem ser afetadas, não só por uma qualidade de sono ruim, mas também por um quadro de ansiedade e depressão. Então, assim, a nossa atividade cognitiva também deve ser muito bem observada. E aí eu acho que é nesse momento que entra aí a parceria, né, entre o psicólogo e o neurologista, porque não dá para trabalhar, muitas vezes, vão ser ver essa situação por dois olhares complementares e super importantes. Porque em alguns momentos a pessoa vai precisar tomar algum medicamento para poder ajudar, inclusive porque muitas vezes a pessoa está tão mal, não conseguindo dormir, com mau humor ou com sonolência, que realmente, senão, até que falta de memória, né, de trocar palavras, de não conseguir se lembrar das coisas, de ter confusão mental, que realmente é muito importante, né? E eu acho que uma pergunta que eu recebo muito mas doutora, né? Assim, né? A pessoa pergunta, e vicia? Eu não gosto de tomar remédio. Eu não quero tomar remédio porque dizem que vicia. E aí, doutora Paula, o que você responderia para essa pergunta? Olha, eu também recebo essa pergunta constantemente. E aí, o que acontece? Eu acho que essa cultura, essa mentalidade veio muito do uso abusivo dos medicamentos benzodiazepínicos, o famoso tarja preta, usado aí indiscriminadamente por longos períodos, às vezes com uma indicação não muito adequada, sem um acompanhamento médico adequado, porque algumas pessoas acabam encontrando uma forma de fazer uso desse tipo de medicamento sem orientação médica, pega remédio de vizinho, de parente, e isso é muito preocupante. Então, assim, realmente, essa classe de medicamentos, se usada de forma incorreta, a longo prazo, claro que vai gerar uma dependência e uma tolerância em relação à medicação. Então, as pessoas têm muito receio quanto a isso. E, assim, em neurologia, em medicina do sono, a gente usa certas medicações que são controladas, ou seja, que precisa ter uma prescrição médica, mas que são usadas para várias patologias e não só para uma coisa específica, né? Então, algumas medicações a gente acaba tendo um uso que a gente chama de off-label, né? Que é fora do que está ali exatamente na bula da medicação. Só que isso tem que ser muito bem orientado, muito explicado para o paciente durante a consulta. Então, e às vezes mesmo assim existe um certo receio das pessoas. Então, é uma coisa para a gente ser trabalhada assim com muito cuidado, com muita cautela, sempre orientando, sempre explicando. Não é que vai viciar, mas se a pessoa realmente precisa de um tratamento, que esse tratamento vai ser fundamental para aquele quadro, é um quadro que realmente tem indicação de medicação, tem que ser usado, não tem jeito, é essa alternativa que tem. É claro que se for um quadro leve, inicial, que de repente, sei lá, só a terapia vai ajudar a pessoa a não evoluir para uma necessidade medicamentosa, excelente, aí nós vamos indicar só a terapia e as outras técnicas alternativas, né, que estão muito aí em alta, que eu acho que é super válido também. Meditação, yoga, tudo isso pode até ajudar, mas assim, fazer essa diferenciação entre aquele nível em que realmente a pessoa, né, pode dar conta aí sem a medicação e com a medicação é uma questão muito importante, né?
E eu não sei se você vê isso na prática, mas assim, eu vejo que muitas pessoas demoram muito para buscar ajuda, né? Tanto na psicoterapia, quando eu imagino que com você também. Então, assim, se você vai buscar ajuda no início, quando você está lá, né? Começou a sentir que a coisa não está indo muito bem, e aí você busca tratamento, é uma coisa. Agora, se você tá lá semanas, meses, anos com aquele problema, a probabilidade de que isso realmente vai demandar muito mais trabalho do que se fosse feito no início, né? Você também tem essa experiência? Como é que é na sua prática? Tem demais, exatamente. Quando eu vou fazer a anamnese, né, que eu sempre pergunto sobre o início dos sintomas, às vezes as pessoas começam falando só do que está sentindo agora, do que já está muito pior. Mas se a gente voltar um pouquinho atrás, e assim, eu sempre me interesso muito pelo histórico do paciente, pela vida, as atividades, enfim. Aí a gente vai ver que lá atrás teve um pontinho, algum probleminha que desencadeou, e aí o negócio começou pequenininho e foi crescendo, e a pessoa tentando se virar daqui, dali, e nada muda, aí vem um outro problema. Tem gente que é assim, é uma coisa atrás da outra, infelizmente, são coisas que fogem do controle da vida da pessoa. E aí chega uma hora que explode, que o corpo fala, né? O corpo dá sinais pra gente, olha, acabou, não aguento mais, e aí começam a vir os sintomas. Mas às vezes você vê que foi uma coisa pequenininha que começou lá atrás, né? E que aí não foi vista e foi crescendo. Então, eu acho importante isso, né? Ter essa abertura para buscar ajuda antes. Eu acho isso fundamental. Até para poder, o prognóstico, entendeu? A evolução é muito melhor quanto antes a pessoa puder pedir ajuda, né? Pedir para os profissionais, né? Porque isso vai dar, o resultado vai ser provavelmente muito mais rápido, né? Normalmente é muito mais rápido. Né? Até mesmo o uso da medicação, imagino que também, né? Pelo menos a psicoterapia eu percebo isso. Quando vê no início, a pessoa rapidamente já vê o resultado. Quando ela demora muito, a gente tem que fazer todo um trabalho de muito. É possível, né? Que às vezes também tem aquele pensamento, tem pessoas que têm aquele pensamento de eu sou velho, não tem como fazer. Não é verdade, né? Em todas as idades a gente tem resultados muito satisfatórios. Agora, a questão é que realmente, se você tem um problema e você procura ajuda logo no início desse problema, a probabilidade de você melhorar é mais, assim, né, mais rápido, provavelmente, do que se você deixar planificar, né? E me diz uma outra coisa que eu acho que é interessante, como é que está sendo agora, né, para a medicina, que as pessoas têm que ficar em casa, a gente tem também o pessoal do grupo de risco, que estão, né, que não... Como é que está sendo agora os atendimentos com os médicos, né? Porque na psicologia a gente está podendo fazer atendimento online. E com os médicos? E com você, né? Vamos falar mais especificamente. Como é que está sendo? Bom, o volume reduziu bastante, né, em todas as clínicas e eu vejo assim que tem aparecido casos que realmente não tem como eu não atender, não tem como a pessoa não passar por uma consulta. Por exemplo, um quadro de AVC, uma epilepsia, né, uma dor de cabeça nova que preocupa a pessoa, ela nunca sentiu dor na vida, que dor é essa? Uma crise aguda, por exemplo, de nervo ciático. Como é que a pessoa vai ficar sem atendimento nessa situação? Então, esses casos que realmente assim, poxa, não tem jeito, eu vou ter que ir no médico, acaba aparecendo, certo? Para outras coisas que talvez, né, o exame físico ali não seja crucial, ou só um acompanhamento de receita, ou só para rever um exame e ter uma orientação, ou às vezes, por exemplo, o próprio quadro de insônia, ansiedade, ainda dá para a gente, de repente, abrir mão um pouco dessa questão do exame físico e partir agora, né, para as consultas online também através da telemedicina. Então, foi regulamentado recentemente, nesse período, que se poderia também fazer dessa forma. Eu já estou vivendo algumas experiências em relação a isso, estou me atualizando, estou me inteirando desse sistema. Está sendo muito bom para casos em que eu realmente consiga tratar dessa forma.
E sempre com bom senso, com responsabilidade. Se a telemedicina foi até o limite dela, a gente orienta que depois tenha a consulta presencial, sim, mas o que for possível orientar e fazer uma receita, fazer um pedido de exame, dar uma orientação, fazer uma primeira entrevista online, é super válido, encaixa perfeitamente. E com isso agora a gente está acelerando, a gente está antecipando um futuro que já estava previsto. Então já existem vários profissionais da área de tecnologia com coisas prontas agora, porque eles começaram a trabalhar bem antes, porque eles já têm essa visão lá na frente. Então agora é o momento da gente aproveitar e se capacitar e acelerar junto também. E começar a pensar em soluções novas para o que a gente está vivendo agora e se adaptando o nosso trabalho. Então, eu falo assim, eu estou meio que fazendo um pouquinho de cada coisa. E isso está muito legal. Então, quando eu não vou presencial, eu faço online. Eu também atuo em hospital, passando visita em paciente internado, sempre com toda a proteção. Então, eu meio que tenho um pouquinho de cada coisa aí nas minhas atividades, né? As minhas atividades online também, com cursos, com reuniões, também estou aproveitando muito essas ferramentas. E é isso, é a gente diversificar e se atualizar nesse momento. Então, eu acho super válido, né? Super válido isso. E associar, né, os tratamentos, né, Helena? Por exemplo, eu indico muita terapia, muito, demais. Quando eu posso, eu estou indicando. Ainda mais agora, vocês podendo fazer online, super bacana, porque isso vai dar uma sustentabilidade ao tratamento. Então, assim, às vezes as pessoas me perguntam, mas eu vou tomar remédio para o resto da minha vida? Eu não vou conseguir voltar a dormir sem ter que tomar um remédio? Então, as pessoas questionam muito isso. Mas o que acontece, né? O remédio, ele vai agir quimicamente no nosso cérebro. Mas vem cá, se você não cuidar da sua mente, como é que vai ser isso a longo prazo? Que aí vai ficar toda hora dependendo de uma química para esse cérebro funcionar bem? E de que forma, né, a gente pode trabalhar a mente em conjunto para que depois a nossa parte química comece a funcionar de forma mais fisiológica? Porque nós somos um único ser, tá tudo interligado. Tem ali a comunicação mente e cérebro, tem os neurotransmissores, tem os pensamentos, né? Os pensamentos são muito reais. Eles têm uma química também por trás. Então tá tudo conectado. Então a gente tem que pensar muito sobre isso. Então, a longo prazo, uma pessoa que é diferente, ou eu percebo muita diferença. Aquele que fez só a medicação e aquele que fez a medicação mais a terapia em conjunto. Qual é a diferença que você vê? Em quem usa só a medicação, eu vejo uma dificuldade muito maior em se livrar das medicações e uma recorrência de sintomas quando tudo fica bem na vida e vem outra rasteira, outro problema, outra perda e os sintomas voltam. Porque não se mudou internamente a forma de encarar os problemas da vida. Então, a gente tem que profundamente. E não é da noite para o dia, é todo um processo. E as coisas na vida se repetem. Então, assim, a gente está vivendo esse momento agora, mas que outros problemas a gente vai enfrentar aí na frente? Então, a gente tem que se preparar agora. Sim, né? Não é esperar uma nova perda, esperar um novo problema, um desemprego. Enfim, são tantas coisas que fazem parte, né, da nossa vida que a gente tem que se preparar antes, com certeza, se fortalecer internamente para passar cada vez melhor por essas coisas naturais que fazem parte da vida. E aí eu acho que é interessante você estar falando, né, Paula, porque eu, quando eu quero compreender a vida e o que é natural, eu olho para a natureza, né? Que eu acho que a natureza nos informa o que é natural, né? Então, uma coisa que eu gosto, uma imagem que eu gosto de viver, assim, na natureza, sempre tem a diversidade, né?
ou tem enchente, ou tem terremoto, ou tem chuva, e aí alaga, e aí o predador pega a presa, e a presa tem que fugir, né? A árvore cai, dá cupim. Então, assim, se a gente for ver a natureza, sempre tem adversidade. Então, a gente tem uma tendência de ter um pensamento, de achar que vai ter aquele momento de paz eterna. Como se isso fosse a busca, como se isso fosse, né, o que tem que se almejar. Em vez de se almejar, e trabalhar o seu interno para o que eu preciso aprender para lidar com as adversidades. Porque nesse momento que a gente está vivendo, é óbvio que é uma crise nunca antes vista, mas quem disse que não, tantas outras crises que não se foram vividas, quantas crises não podem ser vividas e vão ser vividas no futuro. Então, assim, se fazer essa pergunta sobre o que precisa aprender frente a essas adversidades, que características, o que eu preciso trabalhar no meu interno para me fortalecer e lidar com essas questões, é a grande, eu acho que é a grande chave, né? E é claro que a gente pode fazer isso conosco, através, né, como você falou, que eu acho que é um recurso que eu também falo para os meus pacientes, né, para fazerem, que é escrever, né, fazer o seu diário, ver os seus pensamentos, né, conversando, claro, tendo uma conversa, talvez com amigos, que você possa, de repente, discutir coisas realmente importantes da vida. E caso isso não seja possível e tenha a possibilidade, por que não, né? Buscar também, nesse momento que está difícil lidar com as adversidades, procurar um tratamento, né? Um psicólogo para poder você trabalhar isso. Né? Quer dizer, tem diversas formas, né? Mas assim, é muito importante a pessoa se dar conta, se não usa o remédio como realmente uma bengala, como algo, em vez de ser algo que é um suporte necessário para continuar, fica como uma bengala que nem sempre, né, nem sempre vai ser necessária, né? Uma coisa também que eu utilizo muito é até o exercício de agradecer, sabe? A gratidão. Eu estava aqui me recordando de uma adversidade, um problema que eu passei há uns 3 anos atrás, 2 anos e meio, 3 anos. Eu tô agradecendo tanto por ter vivido aquele problema, porque eu vou te falar, se não fosse aquilo, eu não sei como que eu estaria agora, porque me deu o sustento, me fortaleceu para eu passar pelo que eu estou vivendo agora. Essa mudança toda, essa loucura, a questão financeira. Então, eu já agradeci tanto, sabe? Então, assim, recorda o que se tem de bem, de bom. Recorda que, né, a gente já passou por coisas tão difíceis quanto e superou e conseguiu passar e saiu mais forte, né? Então, assim, como é legal também esse exercício de recordar e de agradecer. E, assim, a gente sempre vai ter algo a mais que o outro está precisando. Então, nisso também de você buscar ajudar mais as pessoas, isso também causa um bem-estar e uma transformação interna tão boa, porque quando a gente vê que pôde fazer o bem para o outro, isso traz uma satisfação interna muito grande que equilibra a nossa energia nesse momento, né? Então, é buscar pontos de equilíbrio energético em outras atividades, se colocar sempre em movimento também para gerar energia boa. E é interessante, né, Paula, porque a gente sabe que a neurociência já tem inúmeras comprovações, né, de quanto que a importância da gratidão, a importância de fazer o bem para o próximo e como que isso vai modificando a nossa sensação de bem-estar interno, né? Então, assim, enquanto a gente fica naquela nuvenzinha de ó vida, ó céus, ó por que eu estou nisso, por que isso está acontecendo, muitas vezes a gente vai entrando num labirinto que vai ser muito difícil a gente sair. E é um caminho que só a gente pode fazer, né? No sentido de olhar para o nosso interno e que sentido eu posso ver para isso que eu estou passando. Como é que eu posso colaborar com a minha existência e com as dos demais, né? O que eu estou precisando aprender, né? O que eu estou fazendo aqui? Que acho que é as grandes perguntas da vida, né? Que são muito importantes de serem feitas, né? E que muitas vezes as pessoas, porque estão passando por adversidades, pensam que não podem fazer essas perguntas nas adversidades.
E às vezes as diversidades são exatamente o momento especial para a gente fazer essas perguntas, né? Muito. E aí, uma outra pergunta que eu queria fazer para você é sobre crianças e sono, né? E, assim, falando, eu sei que a gente acabou falando aí sobre várias outras coisas, mas, assim, isso que você falou da higiene do sono para os adultos, se aplica também para as crianças? Tem alguma coisa diferente que você poderia, enfim, dar alguma dica? A criança eu falo assim, os extremos da vida, né? Vamos até colocar aí já os idosos na dança. Os extremos da vida precisam de disciplina, orientação, ordem, organização. Horário de comer, horário de dormir, horário de tomar banho. A criança ela precisa de um norte. Se a família, se a casa está uma bagunça, a criança vai entrar na bagunça junto e elas adoram. Né? E aí elas começam a dominar a situação. Então, o quanto antes você colocar ali ordem, horário, disciplina, melhor. E as crianças, elas desenvolvem a insônia comportamental, elas criam a resistência ao sono. Elas começam a dar desculpinha. Não, peraí, mamãe, eu quero ir no banheiro agora. Não, peraí, vamos brincar mais um pouquinho, vamos ler mais uma página do livro. Né? Vamos ver mais um capítulo, vamos ver mais um capítulo aqui do seriado. Começa a inventar um monte de coisa para desviar do sono, desviar do momento de ir para a cama. As crianças são muito espertas. Então, a gente tem que ali, né, trabalhando esse comportamento das crianças, colocando ordem. E a gente tem que ser exemplo também nesse momento. Né? Então, você fazer a higiene do sono junto com as crianças vai ser muito importante. Você determinar o horário da brincadeira, o horário do estudo, o horário do celular, é muito importante. Ela tem que ter esse marcador. Né? Então, assim, agora as crianças elas não têm que entender que elas estão de férias. E aí isso tem que ser muito bem trabalhado. Porque férias é aquele sinônimo de eu posso fazer o que eu quiser, né? Aí vira festa. Então eu vou comer o que eu quiser, eu vou ficar brincando até sei lá que horas, e aí começa a desregularizar tudo. Então, assim, é difícil agora esse momento, né, com as crianças em casa, então os adultos têm que se policiar mais, têm que ficar mais atentos, têm que dar exemplo, tem que ter muita criatividade, né, colocar as crianças para gastar energia dentro de casa é um desafio, mas, assim, eu tenho visto aí muitas coisas legais, as pessoas, assim, bem criativas, com atividades aí para crianças dentro de casa. Atividade física, eu acho que seria a saída mais legal assim para gastar a energia das crianças, para elas se cansarem mais e conseguirem ter uma boa noite de sono. E ficar atento a alguns distúrbios, né? Se a criança está fazendo xixi na cama, se voltou a fazer xixi na cama, se está roncando, né? Isso é muito importante também. Se está ficando muito elétrica, muito desatenta, então prestar atenção nessas coisas. Se está com uma certa ansiedade, com uma certa angústia, conversar com as crianças também, né, para assim ter esse diálogo, estabelecer esse diálogo, enfim. Aí tem uma riqueza de coisas, né? Assim, na verdade, a própria medicina do sono para a criança na verdade, até um capítulo à parte. Né? Existem pediatras especializados em medicina do sono, isso é bem bacana, porque tem algumas nuances, algumas coisas diferentes. Né? A criança ela vai ter mais sonambulismo, ela pode ter um terror noturno, né? Existem algumas epilepsias, crises convulsivas que podem se manifestar durante o sono. Então, assim, a criança é um compêndio à parte aí de medicina do sono também. Inclusive, a apneia do sono em criança, ela vai se manifestar durante o dia com hiperatividade, irritabilidade e falta de atenção. E, às vezes, os pais acham que a criança está tendo o famoso TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Na verdade, a criança tem um problema respiratório do sono. Então, olha a importância que isso tem. As crianças restritas, né, que vão dormir muito tarde, e às vezes os pais nem ficam sabendo,
Largou a criança lá no quarto, o celular foi junto, ferrou. Ficou lá ó, a noite inteira, aí de manhã aquele sacrifício para acordar, e aí vai para a escola, não consegue prestar atenção, fica agitada, começa a ter mau comportamento. Então, assim, as crianças com... Comendo muito doce também, né? Porque a falta de sono também leva a um aumento de comida de doces e coisas calóricas, né? Sim, também vai levar aí para os distúrbios alimentares, né? E aí começa a virar uma bola de neve aí de problemas. E aí é isso que eu falo. Não é a gente ficar tampando com panos quentes os problemas, é tentar ir na causa. Então, ali na história, a gente já começa a descobrir o que está errado na dinâmica da família, onde os problemas começaram, os comportamentos inadequados, principalmente os hábitos ruins. Às vezes começou até numa idade bem mais cedo e a gente só vê, às vezes, os pais levando as crianças ao médico para ver já numa fase de adolescência, em que a situação para mudar comportamento é até um pouco mais trabalhosa. Então, isso tudo a gente tem que estar aí muito, muito atento. Eu não sou pediatra, mas eu gosto muito das crianças, me interesso muito, também atendo alguns adolescentes, alguns pré-adolescentes, eu também acho super, super importante, porque na família está ali todo mundo junto, né? Então, os hábitos de sono, um vai influenciar o outro. E ainda tem a genética de cada um, né? Porque tem os grandes dormidores, os curtos dormidores, tem os vespertinos, os matutinos. E aí também, às vezes... O que significa isso? Curto dormidor? Explica para quem está aí, quem é leigo, que não vai, talvez não entenda, né? O curto dormidor é aquela pessoa que com poucas horas de sono fica super bem, saudável, sem problema nenhum. Então, por exemplo, com 6 horas de sono, para mim é perfeito, meu rendimento é excelente. Ok, é um curto dormidor. Eu, se dormir 6 horas, estou ferrada. Não, eu preciso de 8. Tem gente que precisa de 9, 10, né? E aí é o longo dormidor, enfim. Então, tem o padrão, mas existem aquelas pessoas que fogem à curva nesse sentido, né? E os vespertinos são aquelas pessoas que geneticamente, em relação ao ritmo do sono, elas rendem melhor à noite, elas gostam de dormir tarde e acordar tarde. Só que a sociedade aí fora não deixa, né? A vida começa cedo. E aí essas pessoas vão sofrer muito de insônia, às vezes, porque primeiro que acham que tem uma insônia inicial. Não, não é isso. É porque elas geneticamente foram programadas para dormir tarde. Mas se deixar, se ela puder dormir até meio-dia, ela vai dormir. Então, ok, ela só atrasou o horário dela de sono, mas ela dormiu ali as horas necessárias. E aí essas pessoas, tendo que acordar cedo para cumprir as atividades aí da sociedade, acabam ficando privadas de sono e começa a ter a consequência da privação de sono. E aí entra a alteração de humor também e ânimo e comportamento, né? E começa, de repente, a desenvolver alguma depressão e ansiedade, porque são taxadas de preguiçosas, né? Então, também tem essas questões aí envolvidas. Mas, assim, você falou que isso é genético. Então, assim, há estudos mostrando que não é uma questão de vontade. Assim, a pessoa vai dizer, agora eu vou passar a dormir mais cedo, acordar mais cedo e está tudo resolvido. Não é uma coisa só comportamental, é isso? Não é só comportamental, tem uma genética também por trás, tá? De determinar o nosso ritmo de sono. Então, cada um tem que descobrir um pouco o próprio ritmo. E às vezes as pessoas aproveitam os períodos de férias para se descobrir, para se observar, né? E ver assim, tem gente que nasceu para dormir cedo e acordar cedo. Então, essas pessoas vão ter mais dificuldades para os programas noturnos sociais. E tem os indiferentes. O indiferente é aquele que se adapta, que varia melhor aos ritmos e sofre menos, né? E tem também aqueles que dormem bem ali no horário estipulado pela sociedade aí atual. E aí entra aquela questão, né? A gente quer cada vez encaixar mais uma atividadezinha no nosso dia a dia. Não, peraí, deixa eu fazer só mais um negocinho, daqui a pouco eu vou dormir. E aí quando o relógio, putz, tenho que dormir 8 horas, e agora se meu despertador vai tocar tal hora?
Então, é assim, é se reprogramar. A dificuldade de se dar limite, né? De se dar limite e se organizar também. Eu acho que essa é uma cultura em que tudo pode, tudo, né? Então, a pessoa acaba não aprendendo a se dar limite para dizer, não, eu não vou poder ver esse capítulo, esse vídeo, essa situação nesse momento, porque eu vou cuidar do meu sono. E eu acho que isso também deve fazer parte, como você falou, né? Faz parte dessa higiene do sono também, né? Poder gerenciar o seu dia de forma que o seu sono possa ser privilegiado também, né? Porque é muito importante, né? Eu mesma, eu passei por um período que eu realmente estava com excesso de atividades, me restringindo bastante e fazendo um esforço danado para me manter saudável e manter um nível de energia bom. E agora eu estou aproveitando esse período para tentar me regularizar mais, valorizar mais o meu sonho, o meu sonho, o meu sono. Tem tudo a ver também, né? Eu acho que agora é o momento da gente se preparar para realizar sonhos também. Eu ando pensando muito sobre isso. Então agora eu estou me policiando mais para cumprir pelo menos minhas 8 horas de sono, mesmo que eu vá dormir um pouco mais tarde, mas aí me programar para acordar também um pouco mais tarde para poder equilibrar, sabe? E começando a rever também horários de trabalho, organizando meus trabalhos, minhas agendas, para priorizar o sono. Porque, né, eu também sou paciente, né, vamos dizer assim, eu também sou ser humano. E estudando todas essas coisas, né, a gente vê ali nitidamente a importância do sono para a vida como um todo. E ainda mais agora que eu também estou lidando com pacientes nessa situação, eu tenho que estar com a imunidade muito fortalecida. Eu tenho que E o estar sono e com a a minha energia imunidade tá totalmente relacionado, né? muito demais. Na época que eu estudei, foi colocado para a gente um estudo de uma médica que analisou toda a parte hormonal da nossa fisiologia relacionada ao sono. E teve um estudo também relacionado à vacina. Então, por exemplo, uma pessoa que se priva de sono e no dia seguinte vai vacinar, muitas vezes a vacina não pega, porque dormiu pouco. E pessoas Olha, também. isso para esse momento é sensacional pensar, né? A pessoa dormiu pouco e foi fazer um exame e teve alteração no hormônio de tireoide sem ela ter doença nenhuma da glândula, mas só porque dormiu de forma inadequada antes de fazer o exame. Então, assim, durante o sono, o nosso organismo ele tem ali uma programação para a produção hormonal, hormônio de crescimento também para as crianças, os hormônios relacionados ao apetite, à saciedade e à fome, é tudo durante o sono. A produção do suco gástrico. Então, assim, olha quantas coisas vão estar implicadas. E o suco gástrico, ele também combate células, né? Então, assim, também é uma forma é um combate químico também, quer dizer, se a gente for ver, tudo está relacionado. E aí, eu acho que uma questão que acho que é outro tema, pode ser outro tema para a nossa conversa, mas acho que vale a pena, é que o quanto que às vezes os profissionais de saúde não conseguem ter um sono, né, que pode realmente ajudar na imunidade. E nesse momento são os que estão aí na linha de frente. Quer dizer, o quanto que é importante, a alimentação também, óbvio, mas assim, o quanto que o sono não é visto numa tentativa de tentar salvar muitos, ou mesmo por imposições da própria instituição que trabalha, mas o quanto que é extremamente importante levar isso em consideração para que essas pessoas não sejam abatidas, né, por essa pandemia também, né? A questão dos trabalhadores de turno, né? Essas pessoas sofrem muitos problemas de saúde, demais. Então, assim, nesse momento agora que essas pessoas estão tendo que dar mais plantões, se policiar e se permitir os descanso pós-plantão e não ficar emendando um plantão atrás do outro, porque aí não vai adiantar nada. A pessoa vai ali se
tá? E vai ir contra a própria saúde. Então, a gente tem que pensar que para a gente cuidar do outro, cuidar da saúde de alguém, a gente tem que estar bem. Então, não é se matar e sair fazendo 1000 plantões para compensar qualquer coisa, não vale a pena. E mais uma vez, é aprender a dizer não, saber o seu próprio limite, né? Olha, quer dizer, o quanto que é importante a gente aprender a poder se dar o próprio limite, dizer não posso, mesmo que, porque acho que no momento de tensão, às vezes fica, mas tem outras pessoas precisando, ok, mas assim, se não olhar para si e ver o que o seu corpo está precisando, isso pode fazer uma diferença muito grande. Então, cada soldado abatido é menos um soldado na guerra, né? Então, assim, pensar em si mesmo não é egoísmo, né? Cuidar de si é extremamente importante. Assim como quem fica em casa, né? Que o grupo de risco, pensar no sono, pensar na alimentação, pensar nessas coisas são extremamente importantes para poder se proteger nessa batalha, né? Porque, enfim, até para poder. As pessoas ficam muito falando, quando tiver uma vacina vai ser ótimo, mas olha aí, você trouxe para a gente, se a pessoa também não dorme, a vacina não faz efeito, não faz efeito esperado. Então, quanto que é importante, né? Verdade, demais. E aí, acho que uma coisa que você falou lá atrás, que eu queria saber um pouquinho mais, assim, você falou, né, sobre essa questão das telas, né, e você falou que o celular é o pior, né? Como que o celular é pior? Porque hoje em dia as pessoas têm muitos grupos de WhatsApp, o tempo todo trabalhando no celular, vendo e-mail no celular, e agora você disse que o pior é o celular. Como é que faz? Como é que é isso? Pior em que sentido e qual é a sua recomendação? O tipo de luz, né, da tela do celular e até essas lâmpadas LEDs também, elas vão atuar de que forma? Elas vão inibir a produção de melatonina pela nossa glândula pineal. Isso via visão, né? Então, isso via óptica, né? Então, a luminosidade entra, vai direto lá no nosso hipotálamo, e aí cai essa produção da melatonina. E a melatonina é o nosso hormônio natural do sono, que na verdade vai marcar ali o nosso ritmo de sono. Então, o que a gente pode fazer atualmente para amenizar essa questão é isso, usar uma luz mais suave no celular à medida que for anoitecendo, usar as luzes mais quentes, amarelas à noite na casa, se expor o mínimo possível a essa luminosidade aí mais forte. E, né, de determinar ali o horário. A partir de tal horário, ok, não vou mexer mais, enfim, e vou me preparar realmente para dormir. É um desafio, tá? Não é até uma porque coisa... você tem que também aprender, gente, de novo, aprender a dizer não para os outros, fazer os outros esperarem, aprender a dizer não para a gente, para nossa curiosidade do que está acontecendo no celular. Tem gente que dorme com o celular ligado, né? Em cada pipi que tá lá vendo qual é a mensagem no meio da noite. Isso deve ter consequências, né? Nossa, aí vai fragmentar o sono. Eu vejo assim, você pode ficar 10 horas dormindo numa cama. Se você levantou mais de 3 vezes para ir ao banheiro, por exemplo, ou para olhar o celular, e o celular ainda é pior, porque aí vai ter a luz e o despertar, né? O banheiro, você só levantou, foi no banheiro, voltou a dormir, ok, não mexeu em luz nenhuma. Mas tem gente que pega e olha o relógio para saber que horas são, né? Também não é legal, que gera ansiedade. Então, assim, você pode ficar 10 horas em cima da cama. Se esse sono for de má qualidade, todo picotado, você vai acordar como se tivesse corrido uma maratona. Por quê? O que acontece? O sono, ele não aprofunda. Então, ele fica só nos níveis superficiais. E para a gente ter um sono restaurador, para a gente realmente restabelecer a nossa energia interna, a nossa fisiologia, e isso também em relação à questão mental, então, assim, ele não consegue aprofundar. Então, você perde esse sono de qualidade, esse sono restaurador. E aí, imagina você picotando a noite inteira. É o teu cérebro toda hora se esforçando em aprofundar o sono e você não deixa. E aí entra não só a questão dos barulhos, dos estímulos,
dos problemas de saúde também, como o excesso de idas ao banheiro à noite, que a gente chama de nictúria, que aí tem vários problemas de saúde envolvidos. Tem uma ansiedade, um pânico, que a pessoa pode acordar à noite com um ataque cardíaco, com medo que ela não sabe explicar de onde veio, às vezes até por um estresse pós-traumático. E aí tem as dores crônicas, né? O paciente com dor a noite toda vira para cá, não acha uma posição para dormir. Olha que sono também de má qualidade, né? E a apneia do sono, né, que está relacionada aí ao ronco, que é o clássico, que também às vezes fragmenta o sono sem a pessoa perceber. Porque às vezes ela não desperta completamente de forma consciente, mas o cérebro tem vários micro despertares que vão prejudicar essa solidificação, esse aprofundamento do sono, trazendo aí as consequências para a saúde e também os sintomas aí no dia seguinte. E a criança também passa por isso? Quer dizer, essa questão do celular, você falou até uma criança que fica muito no celular durante o dia, essa luminosidade também pode causar problemas para elas? É a mesma coisa que o adulto, também tem que se policiar muito, né? Então, assim, existem até recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, né, a respeito de que idade uma criança pode começar a ter contato com o celular, né? Quantas horas por dia de celular para a criança? Então, assim, isso também tem que se buscar essa informação e não usar de qualquer jeito para as crianças, né? Sim. Eu já li até que recomenda que antes dos 4, a criança não deveria nem entrar em contato com o celular, né? E aí determinada idade, 1 horinha, depois 2 horinhas, sabe? Então tem que ter muita disciplina com isso, tem que, sabe, buscar outras atividades, né, para as crianças. Ela vai ter o tempo do celular? Vai. Não é que ela não vai poder, vai ser proibida completamente. Não, ela pode, mas aí tem que ser de forma regrada, inteligente e com a assistência ali dos pais em cima, para saber o conteúdo que está vendo, quanto tempo que está ali no celular, para não prejudicar não só a questão do conteúdo, do impacto do conteúdo, do desenvolvimento da ansiedade e a qualidade do sono. Então, na criança, sim. Vai atuar em tudo isso, né? E aí eu acho que uma coisa que aí vai um pouco da área da psicologia, que acho que você também deve ter conhecimento, que acho que vale a pena a gente falar aqui, é que esses aplicativos, eles usam um recurso que está intimamente ligado com a adição, né? Com a dependência. Né? Então, assim, todos esses aplicativos que tem toda hora uma mensagem é um reforço positivo e que acaba viciando a pessoa em tentar ver de novo. Não sei se você já percebeu, né, que às vezes tem aplicativos que mandam mensagem que pode ser que tenha mensagem, às vezes não tem mensagem. Mas isso tudo é um mecanismo para viciar. E a gente tem, né, a gente pode observar isso na prática clínica, que pessoas que têm tendências a vícios, né, a adição de bebida, de compulsão de jogos ou de qualquer tipo de compulsão, né, e de adição, elas estão muito mais propensas a também ficarem viciadas no celular, né? Mas mesmo aquelas pessoas que não têm outros vícios, também isso pode acontecer. E ainda tem uma outra consequência que é muito séria, é que o celular e esses avisos constantes, eles fazem com que a gente fique em estado de alerta constante. E aí o nosso sistema nervoso, ele fica em alerta durante um período muito grande, sem descanso, e isso a longo prazo pode levar aí a situações como depressão, né, até transtorno de ansiedade e depressão. Quer dizer, olha o quanto que é sério, né, e o quanto que é importante conseguir manejar o uso de uma ferramenta, né, que hoje em dia é sinônimo de muitas coisas, né? Então, assim, tem que levar isso em consideração também, porque numa situação em que a pessoa está viciada, né, no celular, a pessoa está aí com comportamentos de compulsão, não consegue largar, não consegue se distanciar, ela vai ter níveis tão altos de adrenalina no corpo, que quando chegar à noite, provavelmente isso também vai repercutir no sono, né? Então, assim,
é realmente muito importante a gente levar isso, e quanto menor né, a pessoa, né, de idade, mais difícil vai ser, e mais também esse vício vai se tornar mais permanente. E aí, assim, a gente não pode pensar que as coisas são feitas só porque as pessoas são boazinhas, porque até que ponto a criação de joguinhos de celular para crianças também não é uma forma de fazer com que essas já fiquem dependentes tão pequenas, né, para poder aí ter clientes para o futuro. Então, assim, as crianças não podem pensar nisso, mas talvez os pais precisam se dar conta, mas como muito bem você disse, primeiro eles têm que olhar para si mesmo e seu próprio exemplo, né? Porque não adianta nada falar para o outro e fazer diferente, né? Você tocou nesse aspecto que tem tudo a ver com a fisiopatologia da insônia, que é esse estado de hiperalerta, né? Essa hiperativação do nosso sistema autônomo simpático, que na verdade é um mecanismo primitivo, né, do nosso corpo, que foi feito para a nossa sobrevivência, né? Esse estado, né, de hiperexcitação, para a gente fugir do perigo, né? Isso lá atrás, né, no homem primitivo. Claro que é super importante esse sistema para o nosso organismo, mas se ele é hiperexcitado, a gente entra nesse estado de hiperalerta e fica, às vezes, com a pressão mais alta, com o coração mais acelerado, respiração e a mente ali lotada de pensamentos. E aí, como é que dorme desse jeito? Não tem como, né? Não tem e aí, como. às vezes, essas pessoas chegam num estado em que é muito característico, né, da insônia, que às vezes ela durante o dia nem sente sono, dormiu pouquíssimo, dormiu super mal, e o estado de alerta é tão grande que durante o dia, não, sono durante o dia, não tenho necessidade não, mas você vê que ela tem as consequências da insônia, mas ela não fica ali sonolenta, cansada, é diferente. Então isso também meio que a pessoa fica mais irritada, fica com a memória, fica menos produtiva, né? Ela fica com dificuldade até de raciocínio. Então, assim, são coisas muito sérias, né? E a longo prazo também é terrível. Enfim, Paula, obrigada. Eu acho que a gente falou bastante aqui, né? Assim, muito obrigada por você ter vindo hoje aqui feita essa entrevista aqui para o Saber Psi. Você quer fazer alguma consideração final, alguma coisa que você acha que é importante acrescentar? Eu acho que é estimular as pessoas agora nesse momento, realmente fazer essa autorreflexão, olhar para si mesmo, e buscar ajuda e auxílio profissional quando necessário, né? Dividir os problemas, não guardar as coisas para si. Eu acho isso fundamental. Adorei, foi super rico. Acho que nós estamos por várias questões. E aí eu fico uma sugestão, até para quem está vendo, que isso aqui foi, né, super completa, são uma aula aqui de vários conceitos, várias coisas. Se as pessoas tiverem algumas perguntas, podem comentar, até a gente podia pedir para quem está assistindo esse vídeo de escrever aqui embaixo como é que está o sono, tem alguma técnica, alguma coisa que está fazendo que está ajudando nesse momento, né? Se ficou com alguma dúvida, porque quem sabe, dependendo se as pessoas começarem a fazer outras perguntas, a gente pode fazer outra entrevista, né? Com certeza. E aí, outra coisa que, assim, como é que você atende aqui na Tijuca, no Rio de Janeiro, né? E você está fazendo telemedicina nesse momento. Para as pessoas que quiserem, de repente, marcar uma consulta com você, você pode dar o seu contato aqui embaixo, eu posso escrever aqui, você quer falar, como é que faz? Pode sim. Bom, em relação a consultório meu pessoal, eu estou atendendo juntamente com uma equipe multidisciplinar no Shopping Tijuca, é a equipe Saúde Plena, uma equipe aí completa para tratar da nossa saúde e bem-estar como um todo, bem bacana. Eu estou colaborando aí na parte de neurologia e sono, fica no Shopping Tijuca, na Torre 2, na sala 1004. É a equipe Saúde Plena. Aí eu posso passar depois o telefone de lá para falar diretamente com a secretária, mas também posso disponibilizar diretamente o meu WhatsApp,
para também estar combinando alguma... De repente, o seu e-mail, né? Eu coloco aqui embaixo no seu e-mail, que aí a pessoa entra em contato e você pode ver aí como marcar, né? Aí para a plataforma de telemedicina também, super tranquilo. Estou aí à disposição. Obrigada, obrigada, Paula. E a você que está aí, assistiu essa aula enorme aqui, completa, sobre sono e nesse período de quarentena, muito obrigada. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha com aquelas pessoas que estão com dificuldade nesse momento, ou com quem você acha que tem alguma parte que você acha que vai colaborar para a vida dessa pessoa, porque é esse o objetivo mesmo, né? Que a gente possa ajudar o maior número de pessoas nesse momento. E deixa aqui seus comentários, como é que você está fazendo para lidar com essa quarentena, como é que você está lidando com o seu sono, se você tem alguma dica do que funciona e do que não funciona, deixa aqui nos comentários que eu e a Paula, nós vamos adorar ler e, de repente, comentar também. Todos os comentários são muito importantes. Então, um beijo, se cuida e nós nos vemos aqui em todos os vídeos aqui no Saber Psi. Tchau! Tchau!